Bem, pessoal, aqui é o mestre dos magos, professor Serginho. O episódio de hoje, a reta e a parábola no plano cartesiano. Hoje eu estou tentando inventar uma coisa diferente, né? Para mostrar para vocês a última parte do conteúdo, que é trabalhar com funções afim e quadrático. Existem, claro, várias outras funções, mas a gente vai se ater agora no final desse primeiro semestre, né, na função afim e na quadrática, tá? É o mesmo conteúdo que eu dou para todos os alunos dos outros anos, independente de pandemia, né? Eu trabalho sempre com a parte de conjuntos, depois eu venho para funções, aí nesse caso afim e quadrática. Trabalho bastante com eles. Claro que por causa da pandemia, por causa desse vírus maléfico aí, a gente não faz tantos exercícios, mas eu tive uma ideia assim, uma fantástica que eu vi nos outros anos, é que a gente faz um monte de exercício, e vocês vão concordar comigo, a Júlia, a Brenda, a Aline, que estão ali, vocês vão concordar comigo que a gente faz exercício, mas às vezes não entende nada. É muito bom em fazer exercícios, mas de compreender o significado do que a gente está fazendo, a gente não consegue. Pois eu vou tentar mostrar para vocês como é que se conversa com uma função, tá? Primeiro, vou mostrar o que é a função afim e a quadrática. Cada uma delas representa uma coisa, né? E depois a gente vai tentar conversar com elas. É verdade. Nós vamos tentar conversar com as funções, sem utilizar, né, cálculos, simplesmente observando a função. Tá bom? Então tá. Bom dia, Yasmin. Eu vou pegar aqui a minha... Deixa eu ver onde é que está o meu apagador. Está no meu bolso. Então tá. Então, pessoal, para finalizar agora o semestre, vocês têm que entender, né, o que é uma reta dentro do plano cartesiano e o que é uma parábola dentro do plano cartesiano. Lá no ensino fundamental, no finalzinho, vocês aprenderam a tal de Bhaskara, mas vocês não sabiam o que significava aquilo ali. Vocês faziam aqueles exercícios, tem alguns são exímios, né, em achar o x1 e o x2, né, da equação do segundo grau, mas não tem ideia do que significa aquele x1 e aquele x2. Pois agora nós vamos esquecer um pouco, né, de cálculos. Isso aí vocês façam em casa, né? Tem uma atividade para vocês fazerem. Se vocês gostarem, podem fazer quantos exercícios quiserem, mas a minha intenção é que vocês compreendam o que é uma função, entenderam? Olhar para a função e dizer, isso é uma reta. Olhar para outra função e dizer, isso aí é uma parábola. É a representação de uma parábola, né? Então, vamos lá. Bom, então o título, deixa eu ver se vai aparecer para todos aqui. Acho que na outra câmera vai ficar ao contrário. Função afim e função quadrática. Deixa eu botar aqui. Quadrática. A função afim ela tem esse formato aqui, ó. F de x igual a ax mais b, tá? Ax mais b, tá bom? Então, observem bem, tá? Esse f de x, olha aqui, a palavra diz, ó, função de x, tá? Então, o y, tá? Ele está em função de x. Então, a f de x é a mesma coisa que y, porque para cada valor que eu der para x, eu vou encontrar um valor para y dentro do plano cartesiano. Entenderam?
Então, por isso que o meu y é chamado de f de x, função de x. É assim que se lê, né, essa função. E depois a função quadrática. Função quadrática, que é a mesma que vocês usavam lá para equação de segundo grau. A função quadrática, pessoal, ela é assim, ó, f de x, ax ao quadrado, mais bx mais c. Essa seria a função quadrática, tá? Por causa do quadrado ali, ó, elevado ao quadrado, por isso o nome dela, função quadrática. Ficou faltando igual. Então também vocês podem utilizar, até no GeoGebra, quando vocês forem fazer a atividade, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Claro que nós vamos trocar esses coeficientes aí. E aí, claro, depois que eu explicar para vocês a função de cada coeficiente, vocês vão poder conversar com a função. A gente tem aqui o plano cartesiano, tá? Aqui eu tenho o eixo x e o eixo y, tá? Isso aqui, pessoal, é uma reta. E a representação da reta é uma equação do primeiro grau e ela tem esse formato aqui, ó, y é igual a x mais b, tá? Esse pontinho de intersecção aqui, ó, entre a reta e o eixo y é esse valor do b ali, também chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Tá? Esse valor ali, ó, é exatamente, tá? É exatamente o valor em que a reta ela corta o eixo dos y, tá? Esse valor aqui, ó. Por isso que a gente já pode conversar com a função. Se ela corta o eixo dos y exatamente naquele valor, nós estamos conversando. Por quê? Porque eu sei que a reta vai cortar exatamente naquele valor ali, ó. Entenderam? E depois, esse valor aqui, ó, o A, ele é chamado de coeficiente angular. Coeficiente angular. Nós vamos usar só o sinal dele. Nós vamos usar só o sinal dele. Por quê? Vê se não fica melhor aqui. Ó, nós vamos usar... Aí eu falho ali. Melhor ali. Tá. Nós vamos usar só o sinal do A. Na verdade, o A é o coeficiente angular, ó. O ângulo que a reta faz com o eixo dos x. Tá? Na verdade, é o ângulo. Mas a gente vai usar só o sinal. Se o sinal for positivo, pessoal, se o sinal for positivo, essa reta da esquerda para a direita, ela vai estar crescendo. Então, ela é chamada uma função crescente. Se ele for positivo. Se esse A aqui ele for negativo, ela é uma reta chamada decrescente. Da esquerda para a direita, decrescente. Tá? Então, ela, ó, crescente e, no caso, ser negativo, né, a reta seria assim, ó, para baixo, decrescente. É o que a gente vai utilizar. Esse ângulo, tá, o coeficiente angular, o valor que está aqui vai determinar se a abertura é maior ou menor. Só isso. Mas para conversar com a função, eu preciso saber só o sinal do A e também saber, né, o valor do coeficiente B, tá? Uma outra coisa interessante sobre a função afim, né, eu acho que eu vou botar aqui em cima, né,
Esse aqui são os coeficientes. Vou colocar aqui em cima uma outra coisa interessante, são os zeros da função, para a gente determinar a reta. Tá? Se eu igualar o x a zero, x vezes a vai dar zero, e eu vou ficar só com o valor do b. Então, quando a minha reta for, o meu x for zero, olha lá, ó, quando a minha reta o x for zero, eu vou ter realmente, ó, o valor de b. E quando eu igualar o meu y a zero, eu vou achar o valor, né, do x, quando o x corta, quando a reta corta o eixo dos x, porque aí o meu y é igual a zero. Tudo isso é uma conversa que a gente tem com uma função, mesmo antes de trabalhar ela, fazer cálculos, né? Agora vamos para a função quadrática. Então aqui eu tenho um sistema cartesiano, tá? Aqui é o x, aqui é o y. A parábola ela é assim, ó. Isso é uma parábola, né? Ou ela tem concavidade voltada para cima, ou ela tem concavidade voltada para baixo. O A, o coeficiente A, ele me determina, através do sinal, se a concavidade da parábola é voltada para cima ou ela é voltada para baixo. Então, o A, concavidade. Ó, para cima, positivo. O A é positivo. Para baixo, o A é negativo. Tá? O B, pessoal, o que significa o B? O coeficiente do B também é com relação ao sinal. A parábola, ela corta o eixo dos y, tá? Se a parábola está subindo, ele é positivo. B, né? O B. E se no momento em que a parábola corta o eixo dos y, ela estiver descendo, o meu B é negativo. Tá? Prestem bem atenção nisso. Tá? E o C, pessoal, é a mesma coisa que aqui na reta, né? O C é o termo independente. O C é onde a parábola corta o eixo dos y. Tá? Então era isso que eu ia mostrar para vocês. E de repente agora seria interessante colocar algumas funções só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Consegue enxergar aí, pessoal, essa equação? Lá em cima? Tá bom, Aline? Então, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui, né, daquilo que a gente tinha visto. Então, tá aqui, ó. Tá, vamos conversar, então, com uma equação. Primeira coisa, tá? O A, ele é positivo ou negativo? Né? O númerozinho que está encostado no x ao quadrado, ele é positivo ou ele é negativo? O bom é sempre começar de trás para frente. Vamos conversar com ela. Passa pelo 6. Então ele passa aqui, ó. Né? O cachorro berrando. Fica quieto. É, que tu tá nervoso? Nossa. Ó, passa pelo 6. Obrigatório é passar pelo 6 positivo, olha ali, ó. Tá? Quando ele passar pelo 6, ele vai estar descendo. Entenderam? Ó, a parábola vai estar descendo. E uma outra coisa interessante é que a concavidade dele é voltada para, nesse caso, negativo, está descendo, né? E a concavidade dela é voltada para
cima porque é positivo. Pronto, conversamos olha o cachorro. Então, conversamos com a parábola, tá? Esses dois valores aqui, pessoal, tanto esse com esses aqui, vocês vão fazer a Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac. Sobre e aí 2a. vocês vão achar dois valores, ó, que são justamente os valores onde a parábola corta o eixo dos x, tá? É isso aí. E esse númerozinho aqui, ó, que é o ponto de mínimo ou ponto de máximo, nesse caso é ponto de mínimo, a gente tem um vértice, é chamado de vértice. E para achar ele, na verdade, ele é um ponto. E cada ponto, né, um ponto tem uma coordenada. E as coordenadas desse ponto aí, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Tá? Aí vocês vão dizer, mas o que é isso aí? Bom, o númerozinho que fica na frente do x ao quadrado é o a. Ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o númerozinho que fica encostado no x ao quadrado é o a. O númerozinho que fica encostado no x é o b. E o 6 é o termo independente, que é o c. Tá, pessoal? Então é só substituir os valores aí. Para quem não sabe o que é delta, né? Para quem não sabe o que é delta, eu vou botar aqui, ó. O delta é o que fica dentro da equação da Bhaskara, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse é o delta. Depois é só substituir ali. Vocês vão achar, né, componentes, ó, x do vértice, através desse cálculo aqui, e o y do vértice. Tá? Então é isso aí. Recapitulando então, ó, função afim e função quadrática. Último conteúdo do semestre, né? Primeiro, a função afim, ela é uma reta dentro do plano cartesiano. O formato dela, a função f de x igual a x mais b, né? O a determina o ângulo da reta, o b é onde essa reta corta o eixo dos y, tá? E onde corta a reta o eixo dos y. E para achar os outros pontos, o outro ponto é os zeros da função, é só igualar a zero a equação, no caso da reta, tá? Uma outra coisa também, agora a função quadrática, o formato dela é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? O a indica sempre se a parábola é voltada para cima ou para baixo. O b indica que na parábola, quando ela corta o eixo dos y, ela está descendo ou subindo. Por isso a gente fez um exemplo ali, como é negativo, ela está descendo. E o c é o termo independente. Para conversar com ela, o bom é conversar de trás para frente. Tá? Vem cá, Tchê, por onde tu passa na reta y? Exatamente, no 6, tá ali, ó, no 6. Me diz uma coisa, tu tá descendo ou tu tá subindo? O sinal negativo indica que ela tá descendo. E o a indica que a parábola ela é voltada para cima, tá? Por causa do sinal positivo. Se fosse negativo, ela estaria voltada para baixo. Então, é isso aqui, né? Um resumão. Eu dei 2 vídeos para vocês, um só sobre função afim, o outro só sobre função quadrática, tá? Mas eu nunca tinha feito uma aula explicando como é que conversa com as funções. Pessoal, tanto no Enem quanto nos vestibulares,
às vezes não tem cálculo, às vezes é só tu olhar para a função e dizer, ó, é essa aqui, ó. Né? Tem assim, ó, várias funções, vários gráficos, e aí tu tem que dizer qual dos gráficos é aquele ali. Então, se tu conversar com a função, ela te dá o resultado na hora, tá? Entenderam isso? E se fosse positivo, senhor, como ficaria? Júlia, tu tá falando aqui, se fosse positivo aqui o B? Só diz sim ou não. Aqui? Sim. Então tá. Muito bom. Assim eu gosto. Olha lá, ó. Positivo. Vamos apagar aqui. Que já vai estar no vídeo. Isso aqui não precisa, tá? Isso aqui também não. Olha só. Aqui diz assim, ó. Vamos começar, ó. Passa pelo 6. Ó, Júlia, e os outros alunos também, né? Passa pelo 6. Tranquilo, passa pelo 6. Mas no momento da esquerda para a direita, no momento em que passa pelo 6, a parábola, ela tá subindo ou está descendo? Olha lá, ó. O positivo indica que ela tá subindo. Entendeu? Tá subindo. Mas o A, né? Como ele é positivo, significa que a parábola ela é voltada para cima. Olha lá, ó, como é que fica. Entendeu? Sempre dá certinho. E aí, claro, tu pode colocar menos aqui, aí se tu colocar menos aqui, ó, menos, tá? Se tu colocar menos na frente do x ao quadrado, quer dizer que a concavidade dela é voltada para baixo. Então, a parábola seria assim, ó. Ela continuaria crescendo na hora que passa pelo 6, ó, ela é positivo, ela passa pelo 6, só que a concavidade dela, ó, por causa do menos, ela é para baixo. Viu como é legal conversar com a função? Às vezes tu não precisa fazer cálculo nenhum, né? Tanto da reta quanto da... Ó, vou fazer uma reta aqui, ó, f de x igual a x mais 3. Bem simplesinha, tá? Aqui vocês não estão enxergando, né? Não vai adiantar nada. Vamos apagar aqui f de x igual a x mais 3. Vamos conversar com ela? Vamos fazer menos aqui, ó, só para fazer uma coisa diferente. Primeiro, por onde ela passa? Hein? Cauã, Aline, pode me responder. Júlia, por onde essa reta vai passar? Tá? De acordo com o que eu tinha dito antes para vocês. Por onde ela vai passar no eixo Y? Ela passa pelo 3, ó. Ela é obrigada a passar aqui pelo 3. Viu como é legal? Conversa com a função sem precisar fazer cálculo nenhum. Isso é a beleza da matemática, né? E o menos significa que essa reta, ó, ela está descendo, ó. Ela tá descendo, só que ela é reta, não essas coisas que eu faço. Aí, ó, é uma reta, ela está descendo por causa daquele sinal negativo ali, ó. É decrescente. Aí alguém vai perguntar assim, ó, mas tchê, por onde ela corta o eixo dos x ali, ó? Aí é aquilo que eu falei, são os zeros da função, né? Vocês têm que igualar, né? Esse f de x a zero, ó. O f de x igual a zero. Como é que eu faço isso? Eu, no lugar do y aqui, que é o f de x, eu coloco zero. Zero igual a menos x mais 3. Esse menos vem para cá, fica mais fácil, ó, fica positivo. Então, x igual a 3. Então, ele vai cortar aqui no 3, ó. Entenderam isso? Simples assim. É uma beleza, né?
Pessoal, esse é o último conteúdo. Agora é só exercício, exercício, exercício. Eu fiz um campeonato ano passado, né? Até vou colocar aqui depois que eu editar o vídeo. Eu fiz um campeonato onde eu uno essas duas funções, a função afim e a função quadrática. Ela dá uma quantidade de 8 pontos, onde onde dá a intersecção da parábola com o sistema cartesiano, tá? E também, né, o ponto de máximo aqui, ó, que a gente utiliza com aquele vértice ali, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, tá? Isso aí é cálculo, vocês façam depois, né? Só cálculo e calculador e pá, né? Mas esse aqui são as coordenadas do vértice, ó, x do vértice e aqui o y do vértice, tá? Naquele caso ali da parábola, né? Então é só fazer esse cálculo aí vocês têm tempo para fazer em casa, né? Mais alguma pergunta? Guilherme Rodrigues entendeu? Muito bem. Pessoal, eu vou mostrar agora para vocês, não sei se vou conseguir, né? Agora eu vou sair do streamer e eu estava falando no concurso. O concurso de matemática do ano passado, ele foi assim, ó, eu dava uma função afim e uma função quadrática, tirava, né, de um saquinho ali, e o camarada tinha que resolver a equação, encontrar os pontos onde a reta cortava o eixo do x e o eixo dos y, né? E, claro, conversava com ela, sabia se é positivo ou negativo, se era crescente ou decrescente, e colocava a parábola também, né? Se a parábola ela era com cavidade para baixo, para cima, onde ela cortava o eixo dos x, onde ela cortava o eixo dos y, aonde ela tinha ponto de máximo ou de mínimo, né? E também determinar esses pontos aí. Aquela pessoa, aquele aluno, né, aquele estudante que conseguisse descobrir os 8 pontos, era o ganhador do campeonato, tá? Eu estou pensando, junto com a Fernanda, de repente a gente fazer um campeonato com vocês, né? Dos primeiros anos, para ver quem consegue. Pode utilizar, pessoal, o que vocês quiserem, a internet, o GeoGebra, vocês são livres, só que tem tempo para resolver. E aí que é o interessante, eu vou ensinar vocês a trabalhar com o GeoGebra. Não adianta eu ficar pensando, se quiserem também convidar alguém para ajudar, não tem problema, porque equações de segundo grau e de primeiro grau, se vocês tiverem que resolver para achar os valores de x1 e x2 e também o vértice, demora um pouquinho. E aquele primeiro que me responder vai ser o ganhador, né, do concurso. Não sei se eu faço, de repente, de 3 melhores ou de 10 melhores, e assim vou fazendo e vou fazendo as eliminatórias. Então, é uma ideia, né? Mas é isso aí, a função afim e a função quadrática. Ganha quem faz esse concurso, quem ganha é quem conversa com a função, porque o camarada já vai e desenha a função já pronta, já deixa ela pronta, não vai errar. Aí depois começa a fazer os cálculos e vai colocando os valores. Porque se ele errar nos cálculos, ele vai ver que tem alguma coisa que ele errou na hora. Ele vai olhar para a função, viu que ela não está no formato que ele conversou com ela, e ele vai ter que descobrir o erro onde é que está. Entenderam? Não entendi por nada. Eu vou fazer uma equação aqui, tá? Uma f de x, uma função de x, uma reta. Olha só. Estão enxergando, né? F, abre parênteses, da mesma forma que eu fiz ali, né? F de x igual, deixa eu ver onde é que está o igual aqui, a x mais 3. Aquela que eu fiz no quadro, ó, x mais 3. Eu vou dar Enter. Estão ouvindo? Entenderam? Esse aqui é o GeoGebra.
É o que vocês vão ter que fazer para me enviar a atividade. Olha só, dei Enter, olha lá, ó. Claro que a minha reta que eu fiz ali, ela era uma reta onde o X era negativo, por isso que ela, nesse caso aí, ela está subindo, tá? Se eu trocasse, tá? Se eu trocasse aqui, ó, e colocasse o meu X negativo, olha só o que aconteceria. Exatamente a representação, né, da reta no plano cartesiano, e ela está descendo. 2x menos 5. Passar pelo menos 5. E ela passa, né, pelos meus cálculos aqui, olhando assim, mais ou menos, ela passa aqui pelo 2,5, alguma coisa, tá? 2,5 seria esse ponto aqui, né? E se eu apertar aqui, ó, exatamente o ponto onde ela, ó, 2,5 mesmo, entenderam? Então, eu conversei com a reta, ela é uma função afim, ou seja, ela é representação de uma reta. Então, quando ela passa pelo eixo Y, ela corta no menos 5, sempre de trás para frente, tá? E quando eu igualando, fazendo os cálculos ali, vou achar o zero da função aqui quando ela corta o eixo dos X exatamente no 2,5. E ela é uma reta crescente, tá? Agora eu vou fazer uma outra equação. Menos x ao quadrado, menos x elevado ao quadrado, mais 5x, mais 5x, mais 6. Mais 6. Olha só. Ela corta ali, ó, exatamente no 6. Ó. Vamos conversar com ela. Ó. Ela corta exatamente no 6, sem fazer cálculo nenhum. Tá? Depois, claro, com o B, ela, ó, como o B é positivo, ela está crescendo na hora que corta o eixo dos Y. Tá? Então, ela vai ter ponto de máximo. O vértice é bem aqui em cima. Ó, tá? Vocês vão fazer o cálculo e vão achar o vértice, né? Vai ser mais ou menos isso aqui, o vértice, aquele valor ali, tá? Mais ou menos isso aí. 2,5 e 12,5. É mais ou menos isso. E aqui embaixo, ó, vocês vão fazer a Bhaskara e vão encontrar dois valores, ó, né? Vou encontrar menos 1 e 6. Né? Menos 1 e 6. Seria as raízes da equação utilizando Bhaskara. É assim que a gente conversa com a função, e é assim que eu quero que vocês tirem um print e me enviem como atividade. Estão ouvindo? A gente vai ter que fazer isso em um aplicativo? GeoGebra. Tchau, pessoal.